Drug to Antibody Ratio Calculation. O que é isso? Drug Antibody Ratio é a maneira de se calcular quantas moléculas de fármaco se ligaram em cada anticorpo. Temos várias estratégias para linkar uma molécula pequena, um fármaco, num anticorpo. Pode ser numa lisina, pode ser em resíduos de aminoácidos modificados ou pode ser em sítios de cisteína. Os linkers se ligam muito facilmente nesses sítios. Como os anticorpos têm em torno de 8 cisteínas ativas com ligações de enxofre, podemos ter várias possibilidades de ligação das drogas aos nossos anticorpos. E o controle de qualidade nesse aspecto é fundamental para Biofarma, pois a reatividade, a função do anticorpo vai estar estritamente relacionada à quantidade de ligações e onde eles se ligam. Por isso que o DAR Calculation é tão importante. E o Cix-OS o faz com maestria. Em função do tempo de retenção da sua espécie, você pode descobrir quantos anticorpos se ligaram quantas small molecules se ligaram a cada anticorpo. Na próxima etapa de caracterização do seu biofármaco, nós temos a análise da cadeia leve do anticorpo. Então, o anticorpo é cisado, eu tenho as cadeias leves e pesadas, e eu posso analisar cada uma delas. Aqui nós vemos um quadro com a análise da cadeia leve e logo ao lado temos a distribuição isotopológica do mesmo e a reconstituição das espécies abaixo, sempre comparando o padrão com o desconhecido. Nesse caso, observamos que temos uma espécie um pouco mais intensa do que quando comparado com o nosso padrão. E podemos investigar mais a fundo no mapa de peptídeos do que se trata essa modificação. Pesada. Da mesma maneira que eu realizei com a cadeia leve, eu posso realizar com a cadeia pesada. Aqui, nesse quadro, observamos duas classes de triplicatas. A da direita, o nosso padrão, e da esquerda, o nosso desconhecido. Podemos observar algumas modificações, algumas diferenças nas modificações pós-traducionais entre um e outro, e podemos analisá-la da mesma maneira. Veja, nesse quadro, temos novamente na cadeia pesada algumas diferenças quando comparado com o padrão mostrado em azul no gráfico logo acima. Essas diferenças podem ser mais investigadas a fundo também durante a análise do mapa peptídico. Peptide Mapping. Uma vez em posse da nossa proteína já digerida por alguma protease de mecanismo conhecido, mais usualmente a tripsina, podemos realizar uma corrida cromatográfica utilizando workflows de Information Dependent Acquisition ou de SWOF. Information Dependent Acquisition é um tipo de Dependent Acquisition e SWOF é um tipo de Independent Acquisition. Aqui eu não preciso de informação do meu experimento de TOF-MS para iniciar uma fragmentação. Utilizando o SWOF, eu posso utilizar janelas pré-definidas no
primeiro o quadrupolo, onde eu fragmento tudo dentro dessa janela e depois reconstituo esse quebra-cabeças. O X500R é capaz de ter janelas de tamanho de até 1 Dalton, mas usualmente usa-se janelas maiores do que 2 para poder se sobrepor os espectros posteriormente. O X500R também tem uma forma de realizar swath chamado Variable Window, onde automaticamente a parte mais populosa do cromatograma, onde eu tenho mais informação peptídica, tem janelas menores para se ter mais informação, economizando tempo dessa maneira, e as partes onde não temos tantas informações, tantos peptídeos coeluindo, as janelas são maiores. Dessa maneira economizamos tempo para aquilo que realmente interessa. Chama atenção também para a diferença da quantidade de peptídeos, a quantidade de espectros entre a aquisição por IDA e a aquisição por swath. O número e a qualidade de dados por swath é muito maior e de uma qualidade muito superior quando comparado com o workflow de IDA. Mais tarde, isso se traduzirá num mapa peptídico. Essa foi uma aquisição utilizando o swath, onde tivemos uma cobertura de 100% na cadeia leve e 98% na cadeia pesada. Estamos falando de cromatografia de alta vazão, não de microcromatografia, muito menos de nanocromatografia. Uma grande reprodutibilidade, uma grande cobertura do mapa de peptídeos. E dessa maneira, compararmos novamente as diferenças entre os dados de MS para o mapa de peptídeos do padrão, quando comparado com os desconhecidos. No próximo slide, podemos ver a alta exatidão em ppm das aquisições em swath. Novamente, eu tenho uma coluna de massas cargas observadas e versus teórica e o erro em massas. Pode-se notar que todas elas estão abaixo de 2 ppm, mostrando uma imensa exatidão do sistema. Pegamos uma daquelas análises onde havia uma pequena diferença entre uma das espécies e notamos realmente que havia uma diferença nos peptídeos, como pode ser observado aqui, azul o padrão e rosa o standard. Desculpe, rosa o analito. Utilizando uma busca fácil de modificações pós-traducionais, podemos elencar no software rapidamente quais são os peptídeos diferentes quando comparados com o nosso standard. A correlação também pode ser vista numa busca fácil de CQAs, que é o acrônimo para Critical Quality Attributes. Aqui podemos observar que no espectro de MS do unknown da nossa amostra, temos uma diferença quando comparada com o standard, que é uma oxidação de uma metionina. Novamente, muito fácil de ser observado e comparado. Uma busca fácil para o CQA, Critical Quality Attribute. Dessa vez, nós temos uma deaminação da asparagina 209, sendo confirmada aqui através de uma simples comparação, novamente, entre o standard e o unknown.
Vejam a qualidade do espectro e como ele se difere realmente entre um experimento e outro. Novamente, em posse de caracterização do seu anticorpo íntegro, exibindo todas as espécies ali contidas. Caracterização das cadeias, leves e pesadas. E buscas mais aprofundadas dentro das cadeias peptídicas para pontuar onde estão as modificações, teria de haver uma maneira fácil e rápida também de reportar tudo isso. E isso é realizado com 2 cliques. Temos alguns templates de report para todos esses dados, não apenas em forma de planilhas, como também gráfico. Posso exibir todos os gráficos de comparação dos perfis, comparando Standard e Unknown. A Sykes possui uma ferramenta única para a caracterização de biológicos, que é uma análise muito desafiadora. Exibimos para vocês um novo software, um novo QTOF, revolucionário em sensibilidade, exatidão de massas, resolução, robustez. Aqui exibimos um grande número de injeções e o erro de massas sempre dentro do esperado. Simples de ser utilizado e muito reprodutível. Eu agradeço a todos que escutaram o webinar e novamente convido vocês a escutarem, verem os novos webinars da SAIEX em língua portuguesa em nosso site. Por favor, caso tenham alguma dúvida, não hesitem em nos contatar.